Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai, e hoje a gente veio aqui para resolver a prova da SpaceX. Você que fez a SpaceX nessa semana, a gente está aqui resolvendo questão por questão da disciplina de Física e a gente vai comentar aí sobre o nível de dificuldade aplicado nessa prova, beleza? A gente está aqui, gente, com a prova do modelo A e a gente vai resolver cada uma das questões, tranquilo? Então vamos lá. A primeira questão que a gente vai resolver aqui é a questão de número 22 da prova do modelo A, que dizia sobre um trem. Dizia o seguinte, ó: um trem de 150 metros de comprimento se desloca com velocidade escalar constante de 16 metros por segundo. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos desde a entrada até a saída completa de dentro dele. O comprimento do túnel é de... E aí ele me dá as alternativas. Pessoal, esse exercício é de cinemática, ok? E a ideia é que a gente tem um corpo extenso. Quando tem um corpo extenso, eu fiz aqui um desenho. A gente tem um corpo extenso aqui que é o trem e a gente está atravessando um outro corpo extenso que é o túnel. Imagina a ultrapassagem. Eu vou pegar aqui uma régua para tentar exemplificar isso aqui para você. Se eu for tentar passar essa régua pelo túnel, eu não posso dizer que a partir do momento que a ponta da régua saiu do túnel, a gente vai ter a ultrapassagem. Não. Essa ultrapassagem só termina a hora que eu atravessar o túnel todo com toda a extensão do corpo que está atravessando, certo? Ou seja, o deslocamento total desse trem deverá ser igual a o comprimento do trem mais o comprimento do túnel. Então eu deixei aqui, ó, o deslocamento é L, que é o comprimento do trem, mais o comprimento do túnel, beleza? Então vamos lá para a resolução. Primeira coisa, a gente tem que saber qual que é o valor desse deslocamento. O deslocamento desse corpo é igual ao comprimento do trem, que eu vou chamar de 150, que é 150 metros, mais o comprimento do túnel, que eu vou chamar de x, que eu ainda não sei o valor dele, beleza? A velocidade foi dita constante, está dada aqui, ó, a velocidade é 16 metros por segundo. E o tempo foi de 50 segundos. Esse exercício só exigia da gente utilizar a equação Deus vê tudo, que é deslocamento igual a velocidade vezes o tempo, cinemática escalar, beleza? Que isso aqui é um movimento chamado de movimento retilíneo uniforme, porque a velocidade era constante. Então a gente colocava o deslocamento aqui, 150 mais x é igual a velocidade, que é 16, vezes o tempo, que era de 50 segundos. Pronto, galera. A gente já ia descobrir aqui, ó, a única incógnita que falta para a gente determinar aqui é o comprimento do túnel. Tranquilo? Isso aqui fica 150 mais x é igual a 50 vezes 16 dá 800. Então x seria 800 menos 150. X igual a 650 metros. Esse seria o comprimento do túnel nessa questão. Essa seria a alternativa B da sua prova. Beleza? Gente, a gente considera essa questão de nível fácil. E perceba que a SpaceX está cobrando aí os conceitos iniciais. A galera se aprofundou muito em conceito muito específico e talvez tenha esquecido esses conceitos essenciais de física que está dentro de cinemática escalar. Então não deixe de estudar cinemática escalar, você que vai fazer outras provas, porque esse assunto é extremamente importante e as questões normalmente são de níveis fáceis. Valeu? Vamos para a próxima questão. Agora a gente vai no exercício 25, lembra que a gente está na SpaceX, modelo A, e o exercício 25 fala sobre uma associação de resistores. Diz o seguinte, olha lá. O desenho abaixo representa um circuito elétrico composto por resistores ômicos, um gerador ideal e um receptor ideal. A potência elétrica dissipada no resistor de 4 ohms do circuito é... Pessoal, perceba o seguinte, então, ele quer saber a potência dissipada no resistor de 4 ohms. Vou até marcar esse resistorzinho aqui, ó, para a gente saber que é para ele que a gente vai ter que olhar. Beleza? Bom, primeira coisa nesse tipo de exercício é a gente localizar quem é o gerador e quem é o receptor. Obviamente, o gerador é aquele que vai ter maior DDP. Então a gente tem um elemento aqui de 8 volts e um elemento de 6 volts. Então esse é o nosso gerador e esse é o nosso receptor. O que a gente faz? A gente sabe que o sentido, então, da corrente se daria mais ou menos nesse daqui, ó. Certo? E a gente sabe que toda DDP, toda energia fornecida vai ser consumida pelo sistema, de modo então que a DDP, a energia final, é zero. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai criar isso aqui como se fosse uma pequena malha e vai dizer o seguinte, que 8 volts, que é o que eu estou enviando,
Vou perder uma tensão no primeiro resistor, que vai ser o quê? R vezes I. DDP, U, é igual a R vezes I. Certo? Vou escrever aqui para você lembrar, ó, o URI. Certo? Então a DDP que eu perco nesse segundo elemento é o valor do resistor vezes a corrente. Não sei o valor da corrente ainda, vou manter desse jeito. Aqui eu também vou perder, então vai ficar 4 vezes corrente. Vou perder aqui, ó, porque esse aqui é um receptor, ele vai consumir um pouco de energia, 6 volts, menos 3 vezes a corrente. Isso dá 0, certo? E um circuito fechado, uma malha fechada, a volta sempre vai terminar com 0 de DDP, beleza? Quando a gente faz isso, a gente vai cair nisso daqui, ó. 8 menos 6 dá 2. Então 2 menos 3i menos 4i menos 3i. Isso aqui dá 6, com 4 dá 10. Menos 10i igual a 0. Isso aqui permite a gente calcular, galera, o valor da corrente. Olha lá. 2 é igual a 10 vezes i. 2 sobre 10 é igual a i. Então a nossa corrente nesse circuito, o i, vale 1/5, que é 0,2 ampere. Beleza? A partir dessa corrente a gente pode calcular a potência dissipada. Lembra dos triângulos? Seu professor deve ter trabalhado contigo os triângulos, ou você estudou aí por conta os triângulos. A gente tem o triângulo do URI e a gente tinha o triângulo que era o triângulo do PIL. Ok? E a gente está calculando a potência dissipada no resistor. Potência dissipada em resistor, a gente vai ter que usar o R. Ixi, mas não tem R aqui, professor. O que eu posso substituir? Você conhece a corrente, então você vai substituir o U. A potência seria I vezes U, o original, certo? No lugar do U, eu vou colocar R vezes I. E aí a potência dissipada a gente vai calcular pelo famoso π quadrado. PR vezes I ao quadrado, I vezes I da I quadrado. A potência dissipada naquele resistor, que é 4 ohms, é o valor da resistência vezes a corrente ao quadrado. Essa potência dissipada vai ser 4 vezes 0,04. Essa potência dissipada vai ser de 0,16 watts de potência dissipada. Beleza? Se a gente olhar lá no gabarito, a alternativa correta seria a alternativa A. Ok, galera? Esse também é um exercício de nível fácil que utilizava um pouquinho de associação de resistores. Elétrica sempre vai ser cobrada em qualquer exame, em qualquer prova que você venha fazer. Então, dê uma sacada geral em elétrica para que você consiga gabaritar as próximas provas. Valeu, um abraço e vamos lá para o próximo exercício. Vamos para o terceiro exercício aqui da nossa sequência, ok? Esse é o exercício de número 24, vou anotar aqui para você não se perder. Exercício de número 24 da prova do modelo A da ESPSEX, prova agora de 2016, beleza? Galera, nessa resolução a gente vai trabalhar o seguinte, ó. Vamos ler o exercício para a gente perceber o que está agindo nesse exercício. Olha lá. Um cubo homogêneo de densidade ρ e volume V encontra-se totalmente imerso em um líquido homogêneo de densidade ρ0, contido em um recipiente que está fixo a uma superfície horizontal. Uma mola ideal de volume desprezível e constante elástica K tem uma de suas extremidades presa ao centro geométrico da superfície inferior do cubo e a outra extremidade presa ao fundo do recipiente de modo que ela fique posicionada verticalmente. Um fio ideal vertical está preso ao centro geométrico da superfície superior do cubo e passa por duas roldanas idênticas, A e B, ideais. A roldana A é móvel e a roldana B é fixa e estão montadas conforme o desenho abaixo. Uma força vertical da intensidade F é aplicada ao eixo central da roldana A, fazendo com que a distensão da mola seja X e o sistema todo fique em equilíbrio estático, com o cubo totalmente imerso no líquido. Considerando a intensidade da aceleração da gravidade igual a G, o módulo da força F é igual a quanto? Cara, só de ler o exercício eu já cansei, mas vamos resolver esse cara aí que é tranquilo, ó. Primeira coisa que você tem que verificar é a força F. E a gente tem ali uma roldana móvel, uma polia móvel. E a polia móvel ela faz a distribuição das forças. Então essa força F ela vai ser distribuída por uma tração aqui, que é metade, e uma outra tração aqui que também é metade. Metade de quanto? Metade de F. Então eu vou escrever aqui, ó. Aqui é F sobre 2 e aqui é F sobre 2. Esse F sobre 2 ele vai aparecer aqui também, ó.
F sobre 2. Então a força que aparece de tração nesse fio que está mantendo o sistema em equilíbrio é F sobre 2, beleza? Já aqui no líquido, a gente vai ter uma força para cima, chamada de força de empuxo. Esse empuxo vai forçar esse sistema para cima. E para baixo a gente vai ter duas forças. A força na mola, chamada de força elástica, e a gente vai também ter a força peso do sistema. Beleza? Então a gente tem todas essas forças agindo. Então talvez o pior desse exercício fosse classificar todas essas forças que agem no sistema. E aí a gente tem o seguinte, como o sistema está em equilíbrio, a força resultante desse sistema é igual a 0. Beleza? Qual é a força resultante? É a soma de todas as forças, que é F sobre 2, mais empuxo, então eu estou utilizando para cima como meu referencial, ok? Menos a força elástica, que está para baixo, menos a força peso. Isso tem que ser 0. A partir daqui a gente resolve o exercício. Olha só, F sobre 2 é igual ao empuxo. Empuxo está aqui, ó, é ρ, 0, vezes a gravidade, vezes o volume, ok? Que volume que é esse? É o volume de líquido deslocado. Perceba que o volume de líquido deslocado é igual ao volume do corpo, já que todo o corpo está submerso nesse sistema, beleza? Menos a força elástica, que é K vezes X, menos o peso. E qual que é o peso? Peso é massa vezes gravidade, certo? A gente está acostumado a escrever que peso é massa vezes gravidade. Porém, o peso também pode ser escrito como, no lugar da massa, a gente colocar ρ vezes V, que é a densidade do corpo vezes o volume do corpo vezes a gravidade. Então eu posso escrever peso a partir disso aqui também. Tranquilo? Então isso aqui vai ficar menos ρ vezes o volume do corpo, que é igual ao volume do líquido, vezes a gravidade. Isso tem que ser igual a 0. A gente quer saber o valor de F, agora é só isolar F nesse exercício. Vai ficar assim, ó. F sobre 2 é igual, vamos passar todo mundo para lá, vai ficar o quê? Ρ vezes V vezes G, que é esse cara, menos ρ0 vezes V vezes G, que é esse cara, mais Kx, ok? Igual a 0. Tranquilo? F sobre 2 é igual, bom, V e G é comum para esse termo e para esse termo, então eu posso fazer isso aqui, ó, é V vezes G vezes ρ menos ρ0, que é a densidade do corpo menos a densidade do líquido, mais K vezes X. Então a força F, que é o que a gente está procurando, é 2 vezes esse negócio aí, que é VG, ρ menos ρ0, mais Kx. Beleza? E se a gente olhar nas alternativas que a gente tinha lá, a alternativa correta é a alternativa E, que dava exatamente essa resposta. Então esse exercício não cobrou muito número da gente, né? Cobrou conhecimento de empuxo, força em mola, o sistema de líquido, sistema de polias, cobrou um vasto sistema e todo esse sistema trabalhando dentro de um sistema de forças em equilíbrio. Esse exercício eu achei um pouco mais difícil, mais complexo, era possível resolver, mas necessitava que você tivesse estudado um pouco. Então eu vou classificar ele como exercício difícil, beleza? Tranquilo, galera? Gente, estudem leis de Newton, força, sistemas de força, hidrostática e estática, que são sistemas em equilíbrio. Sempre cai nas suas provas e esse sistema, a maioria das pessoas erra. E normalmente a gente não utiliza número nesse sistema, a gente só quer analisar como que se equilibra essas forças, beleza? Um grande abraço e vamos para o próximo exercício? Galera, vamos para o nosso exercício aqui então, mais um da SpaceX, exercício número 29. Vamos ler esse exercício e compreender que é outro exercício bem tranquilo de resolver. Olha lá. Um prédio em construção de 20 metros de altura possui na parte externa da obra um elevador de carga com massa total de 6 toneladas, suspenso por um cabo inextensível de massa desprezível. O elevador se desloca com velocidade constante do piso térreo até a altura de 20 metros, em um intervalo de tempo igual a 10 segundos. Despreze as forças dissipativas e, considerando a intensidade da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que a potência média útil desenvolvida por esse elevador é igual a quanto?
Galera, aqui a gente vai trabalhar outro exercício de mecânica que vai trazer a ideia de potência útil do elevador, beleza? Dá uma olhada no seguinte, a gente tem então o elevador externo aqui, o prédio de 20 andares, esse elevador vai sair do térreo e vai percorrer uma distância de 20 metros. Então, distância percorrida, 20 metros, beleza? Sinalizamos que ele diz que o elevador está com velocidade constante. Então a força que é feita por esse sistema do elevador é simplesmente para vencer a força peso, tá? Então eu posso dizer que a força F dele em módulo é igual ao peso dele. E o peso desse elevador é a massa vezes a gravidade. Vamos calcular esse peso. O peso do elevador é a sua massa, que são 6.000 kg, vezes a gravidade, que é 10. Isso vai me dar um peso de 60.000 newtons, beleza? Esse é o peso do elevador. Como esse elevador está se deslocando em função do tempo, ele está realizando um trabalho. Lembra de trabalho? Trabalho é foda, trabalho é força vezes deslocamento. Tranquilo? Então, vamos calcular o trabalho realizado pelo elevador. O trabalho realizado pelo elevador é o peso, que é a força, que é 60.000, vezes o deslocamento. Ele se deslocou 20 metros. Então, o trabalho vai ser o quê? 6 vezes 2, 12. Copia aqui 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Isso aqui é dado em joules. Ok? Então, a gente já tem um sistema de energia aqui, ó. Beleza? Agora, galera, se eu tenho uma energia, ou seja, o trabalho realizado nesse sistema, eu posso calcular potência. Potência é variação de energia pela variação do tempo. A potência útil que ele chamou aí, então, vai ser essa variação de energia, que é 12, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, dividido pelo tempo. E ele falou que esse elevador subiu durante um intervalo de tempo de 10 segundos. Ó, só cortar um zero aqui, a potência útil foi de 12, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 watts, ok? Então, a potência útil, galera, de 120 kW, já que eu posso fazer esses 3 zeros se tornar quilo. Então a potência útil desse sistema, desse elevador, é de 120 kW, que é a alternativa A da sua provinha, beleza? Então, gente, percebe que esse sistema que envolve energia, potência e mecânica cai muito em todas as provas. É importante que você pense e perceba esse tipo de problema. Resolva o máximo de exercícios que você puder. E olha lá, esse exercício eu posso classificar ele como um exercício de nível médio, já que ele utilizou aí uma relação de equilíbrio desse sistema de força. A gente tinha que saber força, força-peso, trabalho e potência média de um sistema. Beleza? Gente, vamos para mais exercícios, porque a gente não para aqui no agora vai. Beleza? Próximo exercício. Mais um exercício aqui da SpaceX, vamos lá, exercício 26. Relembrando que a gente está no modelo A da prova desse ano, beleza? Vamos lá, o exercício 26 diz o seguinte: um cubo de massa de 4 kg está inicialmente em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Durante 3 segundos, aplica-se sobre o cubo uma força constante, F, horizontal e perpendicular, no centro de uma de suas faces, fazendo com que ele sofra um deslocamento retilíneo de 9 metros, nesse intervalo de tempo, conforme representado no desenho abaixo. No final do intervalo de 3 segundos, os modos do impulso da força e a quantidade de movimento do cubo são respectivamente iguais a quanto? Então vamos lá, ele aplicou essa força durante um tempo, ó, vamos marcar aqui, tempo igual a 3 segundos, beleza? E ele me disse que a massa desse bloco é de 4 kg, e a última informação que ele nos disse que o deslocamento do corpo foi de 9 metros. Beleza, com essas informações a gente resolve isso daqui. Gente, para a gente calcular o impulso, a gente precisa da força vezes a variação de tempo, ok? Vamos deixar essa equação aqui guardadinha por enquanto, porque a gente precisa calcular que força que é essa. E força é massa vezes aceleração. Vamos descobrir a aceleração desse corpo? Vamos lá. O que eu tenho para descobrir a aceleração? Eu posso pegar S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, equação do movimento retilíneo uniformemente variado. Esse S igual a S0 é o deslocamento. Então, vou falar que deslocamento é igual. Velocidade inicial, o corpo está em repouso. Desconsidera. Isso vai ser AT quadrado sobre 2.
Olha lá, o deslocamento foi de 9 metros, a aceleração eu quero descobrir, o tempo de movimento foi de 3 segundos, então isso aqui vai ficar 3 ao quadrado dividido por 2. Passo 2 multiplicando, vai ficar 9 vezes 2 é igual a A vezes 9. Corto 9 com 9, a gente tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Com o valor da aceleração eu posso substituir aqui, ó. Então a minha força é massa, que ele me deu, que era 4 kg, vezes a aceleração, que era 2. Com isso, eu descubro o valor da força aplicada. Força aplicada foi de 8 newtons. Beleza? Gente, agora a gente tem que calcular o impulso desse sistema. Olha lá, é força vezes variação de tempo. Então, calcular esse impulso. Impulso do sistema é a força, que é 8 newtons, vezes a variação de tempo, que foi de 3 segundos. Isso vai me dar um impulso de 24 newtons vezes segundos. Beleza? Já achamos o impulso. A ideia é saber agora o valor da variação da quantidade de movimento. Olha lá, impulso você sabe que é igual à variação da quantidade de movimento, certo? Impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Porém, o corpo estava em repouso no início, então isso aqui dá 0. Então, o impulso é igual à quantidade de movimento final. Então, a quantidade de movimento final desse sistema também é de 24, só que 24 quilogramas metros por segundo. Eu vejo muita gente errando esse tipo de exercício porque quer colocar a mesma unidade de medida e não é. Beleza? Esse exercício aí cobra um pouquinho de impulso, quantidade de movimento, mas era um exercício um pouco mais difícil porque você precisava descobrir o valor da aceleração para achar força inicialmente. Então eu vou colocar ele como classificação média, ok? Mas dava para ter resolvido, galera. Então estuda aí forças, leis de Newton, já falei para você, e impulso e quantidade de movimento, colisões que sempre caem nas suas provas, beleza? Nível médio, nosso exercício, e eu posso dizer para você a alternativa desse exercício era a alternativa C. Beleza, galera? Vamos para o próximo exercício. É isso aí, galera. Vamos continuar firme e forte nas nossas resoluções aqui de exercício, então, exercício 28. Você que está chegando agora, resolução SpaceX modelo A, prova de 2016. Vamos lá. Pessoal, exercício de número 28, que dizia o seguinte: durante o experimento, um gás perfeito é comprimido adiabaticamente, sendo realizado sobre ele um trabalho de 800 joules. Em relação ao gás, ao final do processo podemos afirmar que, gente, dá uma olhada, se foi realizado um trabalho sobre ele, o trabalho é negativo, o trabalho é menos 800 joules, beleza? Ou seja, esse corpo foi comprimido. A gente tem duas relações quando a gente está trabalhando com gás. Vamos lá. Quando é o gás que realiza o trabalho, é o gás que está exercendo força, então vai ocorrer uma expansão. Mas quando o trabalho é realizado sobre o gás, esse sistema é um sistema de compressão, beleza? E se o sistema é de compressão, imediatamente a gente já sabe que o volume do sistema diminui. Porém, ao diminuir o volume desse sistema, sem que esse sistema troque energia com o meio externo, ao diminuir esse volume, eu vou fazer com que essas partículas sofram maior número de colisões, de modo que a pressão desse sistema aumenta. Beleza, a gente já sabe duas coisas aqui, só falta a gente analisar um elemento. Na compressão adiabática não troca energia com o meio, a quantidade de energia trocada então é igual a 0. Dessa forma, se eu colocar isso aqui na equação, eu vou fazer isso aqui, ó, Q é igual a variação de energia interna mais o trabalho. A quantidade de calor é 0. A variação de energia interna, ele não me falou nada, mas ele me falou que o trabalho é menos 800. Isso aqui vai me fazer chegar que a variação de energia interna é de 800 joules. Ou seja, eu tive uma variação de energia interna positiva. Ao ter uma variação de energia interna positiva, lembra que a energia interna é 3 meios de nRT? Onde esses elementos podem ser constantes no nosso sistema, já que a gente não está variando esse gás, de modo então que a energia, nesse caso, dependeria exclusivamente da temperatura. Então, ao aumentar a energia, aumento a temperatura. Beleza? Então, a resposta certa, a alternativa correta seria aquela alternativa que tem volume diminuindo, pressão aumentando e temperatura aumentando, que é a letra D do seu vestibular, da sua prova. Beleza, galera? Esse exercício aqui é um exercício tranquilo,
certo? A gente pode considerar um exercício fácil se você estudou bastante sobre sistemas gasosos. Beleza? Gente, não deixe de estudar sistemas gasosos, eles sempre caem. Sistemas termodinâmicos, máquinas térmicas, sempre vai ser cobrado na sua prova. Então dá sempre uma olhadinha. Pode ser um exercício fácil como esse, mas ele poderia ter cobrado uma coisa um pouco mais complexa. Então é bom a gente sempre estar de olho. Beleza? Até o próximo exercício. É isso aí, galera. Continuando aqui a resolução, exercício de número 31, modelo A, prova SPSEX. Vamos lá. Uma esfera sólida homogênea de massa 0,8 kg é abandonada de um ponto a 4 metros de altura do solo em uma rampa curva. Uma mola ideal de constante elástica de 400 Nm/m é colocada no fim dessa rampa, conforme desenho abaixo. A esfera colide com a mola e provoca uma compressão. Desprezando as forças dissipativas, considerando a intensidade da aceleração da gravidade igual a 10 m/s² e que a esfera apenas desliza e não rola, a máxima deformação sofrida pela mola é de... Gente, a gente tem a massa aqui, vamos anotar que a massa é de 0,8 kg, a constante da mola é 400 Nm/m, e ele me fala que a gravidade é 10 m/s². E ela cai ali, já está anotado no exercício, de uma altura de 4 metros. O que a gente tem que fazer? Esse sistema é um sistema de conservação de energia, já que ele falou que vai desprezar todas as forças dissipativas e a bola não rola, ela apenas desliza sobre a rampa. Então a gente tem o seguinte, qual que é a energia mecânica que eu vou ter nesse ponto, que eu vou chamar de ponto A, e qual a energia mecânica que eu vou ter no ponto B a hora que a mola estiver comprimida, certo? A energia mecânica que eu tenho em A é igual à energia potencial gravitacional. Já a energia mecânica em B é a energia potencial elástica. E nesse sistema, é um sistema de conservação de energia, então a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. De modo que a gente pode fazer o quê? Como que é a energia potencial gravitacional? M vezes G vezes H. Energia potencial elástica, K, x² sobre 2. E a gente vai descobrir a deformação dessa mola. Vamos lá. Massa, 0,8 kg, gravidade é 10 e a altura é de 4 metros. É igual a K, que é 400, vezes x² dividido por 2. Beleza? Isso aqui vai ficar 8 vezes 4, 8, 16, 32, é igual a 200 x². Isso aqui vai ficar como, gente? 32 sobre 200 é igual a x². Gente, 32 sobre 200 dá 0,16, é igual a x². De modo que o nosso x é a raiz de 0,16. Isso vai dar uma deformação de 0,4 metros. Beleza? Na nossa alternativa lá estava em centímetros, né? Uma deformação então de 40 centímetros. 0,4 metros é igual a 40 centímetros. Beleza? Um exercício aí que eu posso chamar para você de exercício tranquilo, já que nós sabemos que em qualquer prova o conceito de conservação de energia é extremamente exigido. Todos devemos saber um pouquinho de conservação de energia, certo? Exercício aí considerado fácil de resolver, já que é um exercício clássico que a gente resolve quase sempre. Você já deve ter visto muita aula e muito exercício igual a esse. Beleza? Gente, falta pouco, hein? Já passamos da metade da prova. Vamos para os próximos exercícios. Vamos para mais um exercício. Agora o exercício de número 32 da prova, modelo A, SPSEX 2016, que ele dizia o seguinte, vamos ler o exercício. Uma partícula de carga Q em massa de 10 a menos 6 kg foi colocada num ponto próximo à superfície da Terra, onde existe um campo elétrico uniforme, vertical e ascendente de intensidade de 10 a 6 Nm/Coulomb. Sabendo que a partícula está em equilíbrio, considerando a intensidade da aceleração da gravidade igual a 10 m/s², o valor da carga Q e o sinal são respectivamente iguais a quanto? Vamos lá! Pessoal, para a gente resolver esse exercício, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente tem aqui o campo elétrico, que é 10 a 5 Nm/Coulomb, a massa, que é 10 a menos 6 kg, e a gravidade, que é 10 m/s². Se ele falou que o sistema está em equilíbrio, isso aqui é tranquilo.
Significa então que a força elétrica desse sistema é igual à força peso, ok? Sem módulo, claro. O que é força elétrica? K vezes X. E o que é força peso? Opa, força elétrica, galera. Ó, já me confundi aqui, um monte de exercício que a gente está fazendo. Força elétrica é campo vezes carga. E a força peso é massa vezes gravidade. Agora tá certo, beleza? Bom, o campo elétrico ele me deu que é 10 a quinta. A carga, ele não falou o valor da carguinha, né? Ele quer descobrir o valor da carga. A massa é de 10 a menos 6 kg e a gravidade é 10, beleza? Então essa carga, gente, ela vai ser 10 a menos 6 vezes 10 dá 10 a menos 5, dividido por 10 a menos 5 que já estava do outro lado, 10 a quinta, né? Que estava do outro lado aqui. Então essa carga tem valor de quanto? Como que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai ficar 10 menos 5 vai ficar 10 a menos 10 coulombs. Ou o que a gente pode chamar de 10 a menos 4 microcoulombs, já que esse micro representa 10 a menos 6. E a hora que a gente soma aqui os expoentes, dá 10 a menos 10. Beleza? A nossa alternativa correta, então, qual será? A gente tem 10 a menos 4 microcoulombs em duas alternativas, letra D e letra E. Uma delas, a carga seria positiva e a outra, a carga seria negativa. Como essa carguinha está em equilíbrio no campo elétrico aqui, significa que a força elétrica e o campo elétrico estão no mesmo sentido. E isso só acontece para cargas de sinais positivos, certo? Então essa carguinha ela é positiva. Beleza? Esse exercício trazia um pouco de conceito de eletrostática. De novo, é um exercício que cobra lá o início do estudo de elétrica, onde a maioria das pessoas não dá muita atenção. Eles vão resolver resistores, sistemas elétricos e tal, e esquece, abandona um pouquinho essa parte de eletrostática inicial, mas é extremamente importante. Eu vou classificar esse exercício como médio porque ele cobrou um pouquinho aí de conhecimento de relacionar uma força elétrica com a força peso, certo? Um sistema de equilíbrio de forças. Mas percebe que já é o terceiro exercício que trabalha nesse sistema de equilíbrio só nessa prova. Então fique esperto com esse tipo de exercício, beleza? Vamos para o próximo exercício, galera. Continuando a nossa resolução, vamos lá para o exercício de número 30. Exercício número 30 aqui da nossa prova, vamos lá. Ele diz o seguinte: um aluno irá montar um circuito elétrico com duas lâmpadas incandescentes L1 e L2 de resistência elétrica constante, que tem as seguintes especificações técnicas fornecidas pelo fabricante impressas nas lâmpadas. A lâmpada 1 tem 30 volts e opera de 60 watts, a lâmpada 2 30 volts, 30 watts. Além das duas lâmpadas, ele também usará um gerador ideal de tensão elétrica contínua de 60 volts, um resistor ôhmico de 30 ohms e fios condutores elétricos ideais. Utilizando todo esse material acima descrito, a configuração de montagem do circuito elétrico para que as lâmpadas funcionem corretamente com os valores especificados pelo fabricante das lâmpadas será qual? Então, gente, para resolver esse exercício, a gente vai ter que trabalhar aqui da seguinte forma. Vamos lá. A gente tem que saber quanto de corrente que pode passar pela lâmpada para ela trabalhar no sistema ideal dela. Então, a gente vai utilizar π. Ok? A potência da primeira lâmpada, por exemplo, vou chamar de P1, ela é de 60 watts. Então 60 watts que é igual a corrente vezes a DDP, que é 30 volts. Então a corrente I1 que ela suporta é 60 dividido por 30. Isso vai dar 2 amperes. Já a corrente 2 vai ser de novo a potência dividido pela DDP. A potência é 30 watts e a DDP é 30 volts. Isso vai dar 1 ampere. Então percebe que a corrente da primeira lâmpada ela tem que ser de 2 amperes, enquanto da segunda lâmpada tem que ser de 1 ampere. Ou seja, a segunda lâmpada tem que estar ligada com algum outro dispositivo de modo que divida essa corrente no circuito. Então, por isso que eu escolhi esse sistema aqui, ó. Primeiro, eu não posso ligar essas lâmpadas em paralelo com a fonte, porque elas precisam trabalhar com a DDP menor do que a fonte fornece. Então, eu coloquei a lâmpada 1 aqui, e depois de passar pela lâmpada 1, eu dividi o circuito em duas partes para que a corrente pudesse ser dividida e aqui chegasse apenas 1 ampere nesse circuito. Beleza? Se a gente trabalhar que aqui ficou 30 volts, chega a 30 volts para outra lâmpada, a gente só tem que verificar se esse resistor consegue e vai operar então com 1 ampere. Sabendo que a resistência dele é 30 ohms e sabendo que
a DDP que chegou lá é 30 volts, porque o circuito ficou em paralelo, a gente tem que a corrente ali vai ser exatamente 1 ampere, que é o que a gente precisava para esse circuito. Compreenderam, galera? Um exercício de elétrica que utiliza aí um pouquinho de um sistema de impressão, ou seja, a gente tem que ter uma ideia de como que esse sistema funciona, beleza? A alternativa correta era a letra C. A gente pode considerar esse exercício como médio, porque não é um exercício de resolução direta, é um exercício que você tem que perceber a resolução dele, beleza? Até o próximo exercício, galera. Agora o exercício de número 21, beleza? Vamos lá, exercício de número 21 para a gente resolver, galera. Esse exercício ele fala aí de um sistema óptico. Vamos ler esse exercício para a gente conseguir fazer tranquilamente a resolução dele, beleza? Gente, o exercício diz o seguinte, olha lá. Um raio de luz monocromática propagando-se no ar incide no ponto O na superfície de um espelho plano e horizontal, formando um ângulo de 30 graus com a sua superfície. Após ser refletido no ponto O desse espelho, o raio incide na superfície plana e horizontal de um líquido e sofre refração. O raio refratado forma um ângulo de 30 graus com a reta normal à superfície do líquido, conforme o desenho abaixo. Sabendo que o índice de refração do ar é 1, o índice de refração do líquido é quanto? Gente, primeira coisa que você tem que saber é que no espelho plano, o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Então o ângulo aqui vai ser 30 graus. Só que a gente não usa o ângulo em relação à superfície do espelho, a gente vai usar o ângulo em relação ao normal. Isso aqui vale 60 graus. Se a gente fizer o Z aqui, a relação de ângulos internos, ó, o ângulo que vai chegar aqui também vai ser um ângulo de 60 graus. Então o ângulo que ele incide sobre a superfície do líquido é um ângulo de 60 graus. E ele refrata aqui sobre um ângulo de 30 graus, como dito no exercício, certo? Então a gente vai usar a lei de Snell-Descartes, que é N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. N1 é o ar, que é 1. Seno de θ1 é 160 graus, que é a raiz de 3 sobre 2, que é igual a N2, que a gente quer descobrir, vezes o seno de θ2, que é meio. Corta esse 2 com esse 2, a gente vai ficar aqui, N2 é igual a raiz de 3. E aí está resolvido o exercício, certo? Um exercício sobre a lei de Snell-Descartes e de espelhos planos juntos, ok? Então eu vou classificar esse exercício como exercício médio. Por quê? Porque ele utilizou dois conceitos aqui, essa relação de ângulos aqui talvez possa confundir muita gente. Beleza, gente? Então fique esperto com esse tipo de exercício aqui para fazer a interpretação correta dele. Beleza? A alternativa correta desse exercício era a alternativa C. Tranquilo? Vamos para o próximo exercício, galera. Mais um exercício e olha, esse é o exercício ponto dessa prova, ponto alto dessa prova, o que vai fazer com que muita gente entre e muita gente fique de fora dessa, que é a empreitada que a gente está aqui, é a SpaceX. Vamos ler esse exercício, gente. O desenho abaixo representa um sistema composto por duas barras rígidas, 1 e 2, homogêneas e de massas desprezíveis na posição horizontal, dentro de uma sala. O sistema está em equilíbrio estático. No ponto M da barra 2 é colocado um peso de 200 newtons, suspenso por um cabo de massa desprezível. A barra 1 está apoiada no centro N e no vértice de um cone fixo no piso. O ponto A da barra toca o vértice de um cone fixo no teto. O ponto B da barra 1 toca o ponto C na extremidade da barra 2. O ponto D, localizado na outra extremidade da barra 2, está apoiado no vértice de um cone fixo no piso. Os módulos da força de contato sobre a barra 1 e a barra 2 nos pontos A e N, da barra 1 nos pontos A e N são respectivamente... Gente, o que ele chamou de barra 1 aqui é essa barra aqui, então a gente vai chamar de barra 1 também. E aqui a barra 2, beleza? E o peso aqui 200 newtons. Para resolver aqui então, a gente vai trabalhar pela segunda barra, certo? Só que eu vou usar lá na frente a relação do ponto de apoio. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou usar esse cara aqui como meu ponto de apoio fixo, beleza? Esse cara vai ser meu ponto de apoio fixo. Então vai ficar assim, ó. Momento em C mais momento em M mais o momento em D tem que ser igual a 0. Momento em C é o quê? A força em C vezes a distância. Momento em N, M é 200, que é o peso, vezes a distância. Mais o momento em D, que é a força em D, vezes a distância igual a 0.
Como eu estou usando o ponto D como ponto de apoio, isso aqui zera esse cara, ok? Esse aqui vai dar 200 vezes a distância, e a distância que ele está do ponto de apoio que a gente adotou é 3, certo? Só que eu vou adotar ele como negativo, por quê? Porque eu vou adotar para cima referencial positivo, para baixo então a força negativa. E isso vai ficar FC vezes a distância que FC está de 4 metros, beleza? Isso vai ficar então que 4FC é igual a 600 newtons. Então a força em C é 600 dividido por 4, que vai dar 150 newtons. Então a força que será aplicada nesse ponto aqui, ó, vou destacar bem esse ponto, é uma força de 150 newtons. Beleza? Agora a gente esquece a barra 2 e vamos trabalhar só com a barra 1. Na barra 1, a gente vai ter o seguinte, vou apagar aqui, ó. Na barra 1, a gente vai ter a seguinte força atuando. Então eu vou desenhar só ela, ó. Pá, barrinha, barra. Aqui é como se eu tivesse uma força aplicada. E a gente falou que essa força é de 150 newtons. Ok? Aqui eu tenho o ponto N. E aqui eu tenho o ponto A. Então eu vou olhar só para essa barra aqui, só para esse problema. Beleza? Ao analisar essa barra, a gente tem o seguinte, ó. As distâncias, vamos analisar as distâncias aqui que a gente tem. Aqui são 4 metros e aqui são 2 metros. Beleza? Bom, o que a gente tem? A gente tem duas forças para cima e uma força para baixo, certo? A gente vai fazer a mesma coisa. Então eu vou chamar esse cara de ponto fixo, ponto fixo. Então se A sendo no ponto fixo vai ser o quê? Momento em A, mais momento em N, mais um momento no ponto BC, que é esse ponto aqui de contato entre as duas barras, tem que ser igual a zero. Momento em A é zero, porque a gente vai usar como ponto de apoio fixo. Momento em N, o N está para cima, vamos analisar ele como positivo. Vai ser o quê? Vai ser a força N vezes a distância, que é 4 metros, menos o momento em B, que está para baixo. Vai ser o quê? 150 vezes 6 metros. Isso é igual a zero. Então isso quer ficar que 4N, gente, é igual a 900. Então N é 900 dividido por 4, que vai dar 225 newtons. Então perfeito, a gente já sabe que a força em N é 225 newtons. Falta a gente achar só a força que vai atuar no ponto A, ok? Tenho duas forças para cima, uma para baixo, certo? Tranquilo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um jeito de analisar essa força da seguinte forma: 225 mais A menos 150 tem que ser igual a zero. Quanto que vale esse A? Esse A aqui vai dar menos 75 newtons se você fizer essa continha, certo? 225 menos 150 dá 75. Passa para o outro lado e fica menos 75. Lembra que a gente adotou como referencial essa força indo para cima? Se deu menos 75 quer dizer que a gente errou no referencial. Essa força na verdade está para baixo, ok? Porque ele está puxando o sistema para baixo, é o pezinho lá. Mas a força ali em A é 75. Então a gente tem 225 em N e temos 75 em A, certo? Essa seria a resposta certa. Eu classificaria esse exercício como difícil. Por quê? Porque ele utilizou duas barras e você tinha que ter essa ideia de separar as barras para resolver esse exercício, ok? Um exercício difícil, mas resolvível, e provavelmente esse exercício deve ter selecionado aí quem entrou e quem não entrou na SpaceX esse ano. Ok, galera? Alternativa correta, letra D de dado, beleza? Vamos para o nosso último exercício. Pessoal, o nosso último exercício de hoje da resolução do modelo da prova A da SpaceX. Vamos lá? Gente, dois fios condutores retilíneos muito longos e paralelos entre si são percorridos por correntes elétricas de intensidade I1 e I2, de sentidos opostos. Uma espira circular condutora de raio R é colocada entre os dois fios e é percorrida por uma corrente elétrica I. A espira e os fios estão no mesmo plano, certo? O centro da espira dista 3R de cada fio, conforme o desenho abaixo. Para que o vetor campo magnético resultante no centro da espira seja nulo, a intensidade da corrente elétrica e o sentido, tomando como referência o desenho, são respectivamente... Vamos lá, eu tenho aqui ó, os dois fios, então vamos lá. Regrinha da mão direita, você lembra? O seu polegar, sentido da corrente, os seus dedos apontam para o campo. Então eu tenho um campo entrando
e um campo entrando aqui no centro da espira. Então, os dois campos gerados pelo fio estão entrando. Então, eu preciso fazer com que essa espira me dê um campo que esteja saindo. Para que esse campo esteja saindo da espira, eu vou ter que fazer a corrente no sentido anti-horário, porque o campo entraria por dentro e sairia aqui pelo centro da espira, certo? Então, a minha corrente está no sentido anti-horário e anti-horário. Beleza, essa parte já está resolvida. Segunda parte, a gente calcular a intensidade aí dessas correntes, certo? Então vamos lá, para que o campo total seja nulo, eu vou ter que fazer B1. Quem que é B1? μ0 vezes I1 dividido por 2 vezes π vezes o raio. É a distância que ele está do centro lá, que é 3R. Mais μ0 vezes I2 dividido por 2π vezes 3R também. Ok? Menos o campo na espira, que é o quê? μ0 I sobre 2 vezes o raio, que é R mesmo, em relação à espira. Beleza? Ok, galera. Ele quer saber da gente aí o valor da corrente nesse sistema, né? Vamos lá dar uma olhada então. Bom, a gente tem o seguinte. A gente pode passar esse cara para o outro lado, né? Ficar assim, ó. μ0 vezes I sobre 2R é igual a μ0 I1 sobre 2π vezes 3R. Eu posso falar que é 3, é 6, né? πr mais μ0 I2 6πr. Bom, o que tiver igual nas equações a gente pode cortar. Então, ó, μ0 corta, R corta. Então isso aqui vai ficar o quê? Que I sobre 2 é igual a I1 mais I2 sobre 6π, certo? Ou seja, a corrente que está na espira é 2 vezes I1 mais I2 sobre 6π. Essa corrente é igual a I1 mais I2 sobre 3π. Beleza? Se a gente for procurar as alternativas, a alternativa correta é a alternativa da letra E, certo? A corrente total seria I1 mais I2 sobre 3π e o sentido é a corrente sentido anti-horário. Esse exercício cobrou um pouquinho de você a ideia de compreender campo magnético gerado em fios retilíneos e campo magnético gerado em espiras. Beleza, galera? Um exercício aí que a gente considera de nível médio, não é difícil, mas que determina aí que a gente tenha uma pequena atenção para resolver ele. Beleza? Pessoal, esse aqui é o curso Agora Vai. A gente está ajudando vocês a resolverem todos os problemas e chegar mais longe, ou seja, atingir os seus objetivos. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e, gente, não deixe de ativar o sininho aí para você receber todas as notificações de vídeos novos, de atualizações da nossa página, do nosso canal aqui no YouTube. Esse Agora Vai, vem com a gente, vencer, sucesso!